E eu já deixei aqui uma estrutura pré-montada, porque o objetivo desse vídeo aqui é a gente tratar do JSON Web Token. Então eu fiz aqui um pequeno servidor utilizando o Express para a gente rodar aqui a nossa aplicação e fazer esses testes, né, com os nossos endpoints. Quando a gente utiliza o JSON Web Token, a gente consegue fazer a questão da autenticação do usuário. Então a gente só vai conseguir acessar aqui um endpoint se esse usuário estiver cadastrado lá no banco de dados e gerar um token. Então a gente vai gerar um token utilizando aqui o JSON Web Token. Aqui no Package.json já tem aqui alguns pacotes que eu já instalei. Instalei aqui o Body Parser, o Express e o JSON Web Token. Então precisa desses três pacotes aqui para a gente começar os nossos códigos. Aqui eu tenho algumas informações, né, na parte de cima aqui, os nossos imports. A gente está importando o Express, depois aqui uma pequena parte ali do Express no app, depois aqui o Body Parser. Nós temos aqui a porta do servidor que vai ficar rodando ali na porta 3000. Aqui a gente precisa configurar uma palavra secreta para poder gerar ali no token. É claro que a gente não vai colocar isso daqui direto no server, né? A gente vai utilizar ali o .env, né? Para a gente trabalhar com as variáveis de ambiente. Mas hoje aqui é só para a gente entender como que funciona o JSON Web Token. Aqui embaixo a gente fez ali o Body Parser, depois o Express.json. Aqui nós temos uma rota, né? Se a gente colocar ali o barra, né, no localhost 3000, né, e colocar barra, vai aparecer aqui essas informações. A gente vai fazer aqui alguns testes. Você pode utilizar também o Postman ou qualquer outra ferramenta aí da sua preferência. Aqui temos uma rota para o cliente, né, para os clientes, para a gente conseguir listar alguns clientes. Essas informações aqui a gente já está mocando, já está deixando direto no código aqui, mas você pode adaptar aí para o seu projeto, fazer essas solicitações lá para o banco de dados. Depois aqui embaixo nós vamos ter a parte da autenticação. É a parte que a gente vai ter ali o login do usuário e a gente vai fazer aqui, ó, a comparação. Se o usuário for esse usuário aqui e a senha for essa aqui, né, 123, ele vai permitir a gente fazer essa autenticação. A gente vai retornar aqui um JSON com a autenticação verdadeira, né, e o tokenzinho vai ser gerado. Você consegue salvar esse token depois lá no local storage, no cookies. Você consegue utilizar ele para poder fazer ali a autenticação do seu usuário. Então o usuário só vai conseguir acessar o sistema se for gerado esse token. Esse token ele vai gerar ali numa criptografia de 64. Tá? Você consegue depois acessar qualquer aplicação aí que faz essa verificação desse token, né, que vai gerar. Aí você vai conseguir entender as partes ali que foram geradas desse token. E se não foi gerado ali o token, né, se não tem usuário e não tem a senha cadastrada lá no banco, aí a gente retorna ali com o status 401, né, que não foi autorizado. Aqui embaixo depois você pode também evoluir mais essa parte aqui para você, se você estiver utilizando ali o local storage, tem como você fazer a limpeza ali do local storage, aí o seu tokenzinho ele já não vai mais tá ali setado, né, aí você faz ali o logout, né, do seu usuário, tá? Então aqui nós vamos começar colocando aqui dentro da autenticação, vamos supor que a gente fez a comunicação com o banco de dados, retornou isso daqui, foi um valor verdadeiro, né? Trouxe ali o usuário e trouxe a senha. E trouxe também, né, o ID desse usuário. Eu vou colocar aqui o ID 1. Aqui a gente só está mocando os códigos, mas o certo é vir lá do banco de dados, tá? Depois aqui embaixo, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter aqui uma const para o nosso token. E esse token aqui vai receber um objeto e a gente vai colocar aqui o jwt.sing. A gente vai ter essa função aqui que a gente vai precisar passar algumas informações, vai ter que passar aqui o payload, vai ter que passar aqui um objeto. Então a gente vai setar aqui dentro, né, colocando ali o objeto, user ID. A gente vai chamar esse daqui de user ID com o ID que a gente vai passar ali, né, da nossa const ID. E depois aqui do ID a gente vai passar aquela palavra secreta, né, que a gente salvou ali em cima, né, na nossa const. É claro que a gente vai utilizar aí um .env para a gente não deixar exposto isso. E aqui embaixo a gente vai setar para expirar daqui 120 segundos. Então esse objeto aqui, ele vai fazer a configuração, né, de um tempo aqui de 120 segundos. Aqui vai dar 2 minutos, então depois desse tempo aqui o seu usuário ele já vai perder aquele token. Então se ele for tentar acessar um outro endpoint, depois de 2 minutos aqui ele vai deslogar. Então a gente consegue fazer o logout, né, através desse tempo aqui ou através, né, dessa função, né, desse método que a gente
deixou pré-montado aqui embaixo, tá? Então você consegue fazer, né, essas duas formas aí para o seu usuário deslogar do sistema. Que mais que a gente precisa colocar aqui? Aqui então, se tudo deu certo, a gente vai mandar lá a autenticação e o token e vai gerar o token para a gente. Então eu vou abrir aqui o terminal, um novo terminal, e colocar aqui o servidor para rodar. Colocar aqui o node app.js. Então nosso servidor está rodando aqui na porta 3000. Então aqui a gente vai colocar endereço e colocar aqui o /login, que é o nosso endpoint. E a gente vai colocar aqui um método post para mandar essas informações lá para o servidor. Vamos colocar aqui então content type. E aqui a gente vai colocar o application /json. E depois aqui no body a gente precisa passar as informações que a gente colocou aqui. Então vamos precisar colocar um usuário, né? Colocar aqui o usuário com meu nome e colocar aqui o password 123. Então aqui nesse JSON vai ficar assim. Vamos colocar aqui o usuário, user, 2 pontinhos, e depois aqui o password. E agora a gente vai dar um send, a gente vai conseguir visualizar aqui embaixo o token que foi gerado. Então gerou esse token aqui pra gente, e através desse token que a gente consegue fazer ali uma autenticação. Então a gente consegue salvar esse token aqui no local storage, no cookies, consegue salvar ali, né, em uma outra parte do nosso sistema para a gente reaproveitar esse token. Então através desse token aqui que a gente vai fazer a autenticação para o usuário acessar ali um endpoint. E se a gente quiser fazer uma checagem ali no nosso endpoint, que é o clientes, acessar aqui, né, através do método get, a gente consegue visualizar as informações que essa rota aqui vai trazer para a gente, né? Vai trazer ali o ID, vai trazer o nome. Agora a gente vai colocar um middleware para fazer esse bloqueio, né, utilizando ali o web token. Então a gente vai utilizar esse token como, né, uma autenticação. Então se o usuário não tiver autenticado lá no banco de dados, não tiver cadastrado, né, aquele usuário, aquela senha, você não consegue acessar esse endpoint dos clientes. Então vamos criar aqui uma função para a gente fazer esse middleware e colocar nessa rota aqui, nesse endpoint aqui dos clientes. Então aqui em cima, antes de clientes, a gente vai criar aqui uma function. Eu vou chamar essa function aqui de verify JWT. Essa função aqui, ela vai ter aqui dois parâmetros, né? Vai ter aqui o rec e vai ter o res. E vai ter aqui também o next para ser executado depois que essa função aqui terminar. Então aqui embaixo a gente vai colocar uma const, né, para receber ali o nosso token, que vai vir ali do rec.readers. Aqui eu vou utilizar o cabeçalho x-access-token. E aqui embaixo a gente vai colocar o jwt.verify. Aqui dentro a gente precisa passar algumas informações, né? Se você passar o mouse aqui em cima, ele vai falar para a gente o que precisa ser passado. Então aqui a gente vai colocar o token, a palavra secret, né? A nossa constante, né? O secret. E depois aqui a gente vai fazer, né, a inclusão aqui de um callback, né? Se tiver algum erro, né? Ou então se foi decodificado ali o nosso token. Então a gente vai colocar aqui um erro, se deu algum erro, ou então se foi decodificado. Aqui a gente pode fazer uma função de seta, uma função aqui convencional. Eu vou fazer aqui a função convencional para ficar mais fácil da gente entender. E aqui a gente vai fazer uma condicional para fazer o tratamento desse erro, se acontecer o erro, né? O erro aqui vai ser o seguinte: se o usuário tentar acessar, né, um endpoint que ele não tem ali autenticação, né, não foi feita a autenticação, vai acusar aqui o erro e a gente vai mandar esse return aqui lá para o front-end para ele ficar sabendo o que aconteceu. Vamos retornar aqui o status 401, né, com esse status ali de não autorizado, .json,
E aqui a gente pode fazer, né, um pequeno objeto só para mostrar ali a informação para o usuário, para ele saber o que aconteceu. Então aqui a gente vai colocar o alt, dois pontinhos, false, depois message, dois pontinhos, e colocar aqui falha na autenticação. Autenticação do token, para o usuário saber o que aconteceu. Então essa daqui vai ser a nossa função, né, o nosso método para a gente conseguir tratar, né, fazer ali um middleware para a gente colocar na requisição, né, que o usuário vai fazer para um determinado endpoint. E aqui embaixo, depois da condicional, a gente vai colocar ali o rec.userID para receber aqui o decode.userID. E depois aqui embaixo a gente vai chamar, né, o next para executar essa parte aqui, né, a função de baixo que a gente tem aqui, que é o barra clientes ali, né, o nosso endpoint. Então, se o usuário tiver autenticado, vai, né, fazer a checagem ali do token para poder dar acesso, para ele poder acessar esse endpoint aqui, tá certo? E antes de testar, a gente vai inserir aqui então esse middleware, depois aqui, ó, da vírgula, nesse endpoint. E como a gente fez a modificação no nosso servidor, a gente precisa restartar ele porque eu não instalei aqui o NodeMoon. Então aqui no clientes, a gente, né, se a gente for acessar aqui, vai dar que não está autorizado, né? Então nosso middleware está funcionando direitinho. Para a gente conseguir acessar essa rota, né, esse endpoint dos clientes, precisamos passar ali aquele token, né? Então vou pegar aqui no login, trocar agora o método, né, que agora é o post. Aqui a gente vai conseguir pegar, né, o token para a gente setar ali naquela rota do clientes. Então eu vou dar um Ctrl C. Agora aqui nos clientes. E aqui no headers a gente vai colocar aquele x-access-token. E o valor que a gente vai colocar aqui vai ser o nosso token. Então aqui a gente vai colocar o token e na hora que a gente for acessar aqui, né, o clientes, né, com o método get, a gente vai conseguir lá no bar apresentar as informações e não vai ficar mais apresentando erro. Então é assim que a gente faz a utilização do JW Token, né, o JSON Web Token. A gente constrói, né, o token para a gente inserir depois, né, fazer essa verificação nos nossos endpoints. Então a gente só vai conseguir acessar essa rota aqui, esse endpoint, se o usuário tiver logado, né, se o usuário tiver gerado, né, aquele token, porque a gente fez a configuração, né, para buscar nessas informações aí do usuário e da senha. Claro que isso daqui, os códigos estão mocados, né, mas você pode adaptar ali para sua aplicação, para fazer a busca lá no banco de dados e também você pode construir um formulário, desse formulário você passar as informações aqui para o back-end e o back-end ir lá no servidor, né, de banco de dados e buscar para você essas informações, tá? Então esse daqui foi só um exemplo de como aqui a gente pode utilizar o JWT para fazer aqui a questão da autenticação, pensando aí na questão da segurança da informação nas nossas aplicações.